Olá, crianças do Sistema FB. Eu sou a professora Leidiane e vou trabalhar com vocês matemática do 4º ano. Nós vamos abrir o nosso livro didático na unidade 2, tema 2. Isso está na página 122. Vem comigo. Nós vamos trabalhar hoje propriedades e relações e vou ver com vocês os termos da adição. Vamos ler o que está aqui nesse quadrinho azul? Em uma adição, os números que estão sendo adicionados chamam-se parcelas. O resultado da adição chama-se soma ou total. Então, vamos preencher aí esses quadrinhos. Olha só, o primeiro número é chamado de parcela. O segundo número também é uma parcela. Tia Leide, eu já realizei adições com 3 números, então nós teríamos 3 parcelas, e assim por diante. E aí nós vamos entender que o resultado dessa adição terá um nome também. Ele é chamado de soma ou total. Vamos realizar essa adição? Olha só, 5 unidades mais 3 unidades, 8 unidades. 7 dezenas mais 4 dezenas, 11 dezenas. E você já aprendeu que eu não posso ter 2 algarismos na mesma ordem. Então, o que eu vou fazer? Um reagrupamento. Vou colocar uma dezena na ordem da dezena e levar 10 dezenas para a ordem da centena. E aí eu vou formar uma centena. Uma centena que chegou agora, mais 6 centenas que lá estavam na primeira parcela, formam 7 centenas. Com mais 0 centena da segunda parcela, eu vou ter 7 centenas. E uma unidade de milhar mais uma unidade de milhar, 2 unidades de milhar. Então, o total arrecadado foi R$ 2.718. Agora, nós vamos relembrar um pouquinho os termos da subtração. Em uma subtração, o número do qual se retira uma quantidade é chamado minuendo. A quantidade diminuída, o segundo termo da subtração, é chamado subtraindo. E o resultado da subtração, todo mundo lembra, né? É o resto ou a diferença. Então, a proposta é que você efetue essa operação ao lado para descobrir quantos livros ainda precisam ser vendidos. Então, vamos lá. Primeira parcela da subtração, minuendo. Segunda parcela da subtração, subtraindo. E o resultado, resto ou diferença. Essa subtração, assim como a adição que nós acabamos de realizar, ela também necessita de reagrupamento. Então, vamos lá. 5 menos 3, 2. 6 menos 7, não dá. Vamos reagrupar? Então, eu vou pegar uma centena e vou transformar em 16 dezenas. 16 menos 7, 9. 5 menos 0, 5. E 9 menos 4, 5 também. Agora, gente, nós vamos partir para as operações inversas que estão no seu livro, página 128. Antes de chegarmos nas operações inversas, eu quero ver com vocês o significado da palavra inverso. Inverso tem vários significados, assim como várias palavras da nossa língua portuguesa. E um deles é o seguinte: inverso é ordenado em sentido oposto, invertido. Um outro significado possível para essa palavra é que ou aquilo que é exatamente o contrário. Então, já dá para você entender bem direitinho o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre operações inversas, operações contrárias. Essas informações você vai encontrar nesse site. Bom, e agora que nós já entendemos o conceito de inverso, vamos ver esse desafio. Eu tenho um grupo de 5 bolinhas e um grupo de 3 bolinhas. Que relações com adições e subtrações são possíveis entre os 2 grupos de bolinhas? Vamos pensar um pouco? Será que eu consigo fazer uma adição com esses 2 grupos de bolinhas? Com certeza. E uma subtração? Também é possível. Então, vamos ver? Olha só, primeiro eu vou começar adicionando 5 mais 3 igual a 8 bolinhas. E aí você rapidinho pode estar pensando, já sei qual vai ser a subtração, 5 menos 3.
Mas se eu fizer 5 menos 3, eu não vou estar encontrando o inverso desta adição. Então, para encontrar o inverso dessa adição, eu vou fazer o seguinte cálculo. 8 menos 3 igual a 5. Olha só, gente, você entendeu o que é o inverso? É quando eu pego uma operação e faço o contrário dela. E aí eu vou conseguir atingir a seguinte subtração. 8 menos 3 igual a 5. E o inverso dessa subtração? Será que dá certo? Olha só, 5 mais 3 igual a 8. Que legal, né, gente? Deu para perceber o conceito de inverso? Bom, crianças, então, após realizar a adição e a subtração inversamente, eu quero lançar uma reflexão para você. Vamos pensar mais um pouco? Qual a importância das operações inversas? Por que eu preciso estudar isso? E então, nós temos a seguinte reflexão. A adição e a subtração como operações inversas são importantes na conferência dos resultados de cálculos realizados por algoritmos ou até mesmo na calculadora. Agora, nós vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos. Olha só, eu tenho aí na página 128 essa atividade que pede para você utilizar a calculadora. Se você tiver uma calculadora ou até mesmo um celular aí pertinho, você já pode fazer essa conferência. Nós temos os números 28 mais 19. Logo em seguida, eu tenho 47 menos 28 e 47 menos 19. O que eu posso supor? Que esses números fazem parte de operações inversas. Olha só, 28 mais 19 é igual a 47. Se você estiver fazendo aí com a sua calculadora, você vai perceber. E então, no item B, eu tenho esse mesmo 47 menos 28. O que eu posso analisar? Que esse 28 é uma das parcelas da minha adição. Não é verdade? Então, quer dizer que 47 menos 28, talvez eu não precisasse nem calcular. Eu já vou saber de cara que é 19. E a outra subtração vai pegar a segunda parcela da minha adição, 47 menos 19. Então, não preciso nem de bola de cristal. Eu já vou saber que é 28. Deu para perceber direitinho? Então, o que nós vamos fazer com os itens da segunda coluna? A gente já vai estar bem mais esperto, não é mesmo? 68 mais 56, acharam o resultado? 124. Então, agora, ó, facinho eu vou descobrir os outros resultados. 124 menos 68, 56. E 124 menos 56, 68. Não chega a ser divertido? Muito bem. Agora, responda o que você percebeu em relação aos números dos 3 primeiros itens e em relação aos 3 últimos itens, ok? É uma reflexão. Bom, agora nós vamos ler na segunda questão a observação que o Ricardo faz. Ele diz... Agora nós vamos ver na segunda questão o que Ricardo disse ao observar o esquema que mostra a adição e a subtração como operações inversas. Olha só, a adição é 12 mais 16 igual a 28. Eu tenho a possibilidade de 2 subtrações inversas. A primeira, 28 menos 16 igual a 12 e 28 menos 12 igual a 16. E aí o Ricardo faz um comentário. Que interessante, o que a adição faz, a subtração desfaz. Esse é o conceito que o Ricardo encontrou para as operações inversas. Agora nós vamos observar o que a Fátima fez para conferir o resultado dessa operação. Ela fez primeiro a operação 281 menos 175, encontrou o resultado 106. E em seguida, ela fez a operação inversa para conferir se esse resultado estava correto. Então, vamos lá. Ela pegou o número 106, adicionou com o segundo termo da subtração, que é o subtraindo, e encontrou o minuendo. Assim,
Ela conferiu e viu que estava correta a sua operação. Agora é a sua vez. Vamos encontrar o resultado de 362 menos 184 e, em seguida, conferir a resposta. Vamos lá? Aqui está o nosso cálculo. 2 menos 4. Eu tenho 2 unidades menos 4 unidades. Nós já estudamos antes e vimos que nós não podemos fazer essa continha sem um reagrupamento. Então, vamos trocar uma dezena por 10 unidades, fazendo assim 12 unidades. E agora, eu tenho 5 dezenas. 5 dezenas menos 8 também não será possível. Então, vou pegar lá na centena, uma centena, e transformar em 10 dezenas. Ficando assim, 2 centenas no meu minuendo. Então, vamos lá, realizar esse cálculo. 12 menos 4, 8. 15 menos 8, 7. E 2 menos 1, 1. Então, crianças, agora nós vamos conferir se essa continha realmente está correta. Eu vou pegar o resultado, que é chamado de resto ou diferença, vou colocar na minha primeira parcela. Vou pegar agora o subtraindo, que é o número 184, e vou adicionar ao meu resto ou diferença. E assim eu tenho que encontrar o quê? O meu minuendo, certo? Então, vamos lá. 8 mais 4, 12. O que eu faço? Coloco 2 unidades na ordem das unidades e mando a dezena para a ordem da dezena. 1 mais 7, 8. E 8 mais 8, 16. O que eu faço novamente? Vou reagrupar. Coloco 6 dezenas na ordem da dezena e mando uma centena para a centena. 1 mais 1 mais 1, 3 centenas. Olha só, gente, que legal. Nós encontramos, assim, o minuendo. Professora, mas e se eu mudar as parcelas de lugar? Será que eu vou encontrar o mesmo resultado? Vocês lembram da propriedade da adição, que diz que a ordem das parcelas não altera o resultado? Foi assim que nós encontramos o mesmo resultado, alterando as ordens das parcelas, ok? Então, está correta a operação que nós acabamos de realizar. Bom, crianças, e agora, com essa conferência, a gente pôde confirmar que o resultado da nossa operação está correto. E esse é o objetivo das operações inversas. Nós vimos os termos da adição, vimos os termos da subtração, o significado de inverso e a importância das operações inversas. Então, a principal função das operações inversas é a conferência dos resultados. É isso, gente. Beijinhos virtuais e até logo!